Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola de continuação e fechamento. Vocês já pararam para pensar quem é que manda de verdade aqui no Brasil? Uma resposta automática poderia ser o governo ou até mesmo o presidente, que ocupa o cargo máximo numa república. Mas como nos ensinou um dos grandes arquitetos da corrupção petista, ganhar a eleição é muito diferente de tomar o poder. Por isso, no último programa da semana passada, nós procuramos demonstrar o desequilíbrio de forças entre os poderes da República, que estão cada vez mais se concentrando nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses magistrados têm interpretado a Constituição de forma criativa e segundo um entendimento próprio, criando regras processuais a partir do éter, inventando normas penais por analogia, prendendo opositores políticos e invadindo competências do Poder Executivo. Hoje, o Supremo estabelece regras para operações policiais, determina políticas públicas governamentais, suspende a redução de impostos, paralisa obras de infraestrutura, interfere na indicação de cargos políticos. Não à toa, em editorial desse mês, o jornal O Globo afirmou com todas as letras que o ativismo do STF representa risco preocupante à democracia e que o tribunal passa a impressão de atuar como partido de oposição ao atual governo. E também que as decisões dos ministros são absurdas, não têm cabimento. Parte dos senadores deve concordar com o duro diagnóstico do O Globo. Isso porque, semana passada, dois expoentes do ativismo judicial e da invenção de leis nos tribunais, os doutores Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, foram convidados a prestar esclarecimentos sobre essa postura engajada e voluntariosa lá no Senado Federal. Mas esse foi o tema do nosso último programa, que você pode conferir na íntegra acessando o canal Caio Coppola no YouTube. Hoje, nesse Quem Manda no Brasil, parte 2, nós vamos analisar quem está de fato controlando o orçamento federal. Como diria Caetano Veloso, vamos ver quem tem a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Uma matéria especial publicada essa semana pelo jornal Estado de São Paulo demonstra em números e cifras bilionárias que o Congresso Nacional, capturado pelo Centrão, avançou sobre o orçamento federal e impôs a sua agenda de projetos, tornando o governo federal cada vez mais refém do parlamento. Diz a reportagem do Estado. O Congresso atual tem um controle inédito do orçamento e o maior volume de projetos aprovados por iniciativa dos próprios parlamentares. De 2019 até hoje, o Legislativo comandou o destino de 115 bilhões de reais em emendas parlamentares, mais do que o triplo dos 33 bilhões liberados nos 4 anos anteriores. Dessa forma, os parlamentares tomaram para si a administração do toma lá da cá, antes conduzida pelo Palácio do Planalto. Especialmente na era petista, que administrava o toma lá da cá com dinheiro de corrupção, comprando apoio político no Congresso com propina e caixa 2, isso conforme elucidado pela Justiça Brasileira nos casos do Mensalão e do Petrolão. Mas o fato é que, de uns tempos para cá, nas palavras do grande jurista Modesto Cavalhosa, o parlamento se tornou sócio do orçamento que ele deveria fiscalizar. E aqui é importante oferecer um pouco de contexto para entender a dimensão do problema. Há 3 rubricas principais que beneficiam os parlamentares na distribuição dos gastos do governo: as emendas parlamentares individuais, as emendas estaduais de bancada e as emendas do relator do orçamento no Congresso, que, em termos de volume de verbas, manda mais, muito mais do que alguns ministros de Estado. Nos últimos anos, essas rubricas bilionárias se tornaram impositivas, ou seja, o governo federal é obrigado a pagá-las por força de lei. Em 2021, o orçamento previa quase 10 bilhões de emendas individuais para deputados e senadores, ou seja, 16 milhões e 300 mil reais à disposição de cada um dos parlamentares. Já as emendas de bancada estadual ultrapassaram 7 bilhões de reais. E, para efeito de comparação, o orçamento do Ministério da Infraestrutura foi de exatos 8 bilhões de reais. Em outras palavras, havia mais que o dobro de dinheiro na mão dos parlamentares do que nas mãos do ex-ministro Tarcísio. Essa mordida bilionária do Congresso colaborou para engessar o orçamento público, tirando ainda mais capacidade do governo federal de investir conforme o seu plano de governo aprovado nas urnas. Para vocês terem uma ideia, 94% do orçamento de 2021 já estava comprometido com despesas obrigatórias, sendo as mais pesadas Previdência e funcionalismo público. Sob a gestão de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco,
Sucessores bem à altura de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o Congresso, liderado pelo Centrão, aumentou a sua participação bianual no orçamento de 45 para 69 bilhões de reais. Também aumentou o percentual que as emendas representam no orçamento livre da União. 1/4, 24% das verbas não obrigatórias do governo fica à disposição dos parlamentares. Isso para serem usados aí nos seus currais eleitorais, garantindo mais uma reeleição em absoluta desigualdade de forças. E o pior é que esse aumento de poder, esse aumento de influência, não se restringe apenas ao orçamento público. Sob a presidência de Lira e de Pacheco, aumentou a aprovação de projetos propostos pelos parlamentares e despencou pela metade a aprovação de propostas de iniciativa do governo. Até a rejeição dos vetos presidenciais cresceu, saiu de 34% para 50%. Salta aos olhos que o comando político do país está migrando do governo e da presidência da República para as lideranças do Centrão, de baixíssima representatividade popular. Não à toa, o senhor Arthur Lira defende despudoradamente a adoção de um semipresidencialismo e já criou até um grupo de trabalho dedicado a isso. Parece que o deputado se esquece que o povo brasileiro já foi consultado no plebiscito de 1993 sobre o sistema de governo da sua preferência e a ampla maioria da população optou pelo presidencialismo. Por isso, nossa conclusão não poderia ser outra. Com o legislativo e o orçamento na mão, o Centrão compõe, junto com o STF e o seu ativismo judicial desenfreado, as duas grandes forças políticas que mandam e desmandam no país. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.